Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7, acreditando na vida, em sintonia também com AM 660, com Tomás, aquele que sabe o que faz, aqui no Comando Técnico e aqui na mais paulista de todas as avenidas, ou seja, na Avenida Paulista, no centrão comercial importante de São Paulo, nesta noite, fazendo o nosso programa Mistérios Revelados. Nós vamos completar 20 anos no ar, trazendo sempre e diariamente os conhecimentos que elucidam e esclarecem os mistérios da vida, mas sempre aqueles relacionados ao sobrenatural, ao metafísico, ao paranormal, ao suprassensível, a tudo aquilo que a ciência normal não consegue explicar, que as religiões também não conseguem elucidar e que as artes não expressam e que também as filosofias não conseguem entender. Ou seja, mistérios estes que estão presentes nos fatos da vida, nos acontecimentos do dia a dia e que, através da história que se perde na história dos tempos, através da sabedoria iniciática das idades, de uma sabedoria milenar, passada pelos Traishumarutas, ordem tibetana maior, que estava como a frente ou como a parte externa do GOM, do governo oculto do mundo, onde nós temos uma figura essencial que nós chamamos de Melquisedeque, que é o espírito que tem como corpo o próprio planeta Terra e que comanda todo o processo evolucional e todas as experiências evolutivas nos reinos mineral, vegetal, animal ou minal. E carinhosamente nós chamamos Melquisedeque como Senhor das duas faces, porque ele rege toda a polaridade do mal e do bem, ele faz todo o jogo evolutivo no mundo totalmente polar que é o nosso e neste universo também polar que é o universo que nós vivemos. E Melquisedeque, como rei do mundo, ele comanda todo o processo consciencial, evolucional e todo o mecanismo da vida, comandando a marcha das civilizações, comandando as experiências particulares e coletivas e imprimindo todo o contexto evolutivo planetário. Melquisedeque representa, portanto, a figura central que está acima de toda e qualquer entidade, porque ele é aquele que não tem genealogia, ou seja, nem pai nem mãe, aquele ao qual Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, corresponde como sacerdote para todo sempre, segundo a sua ordem, ou seja, a ordem, comando e a ordem sequencial hierárquica de Melquisedeque. E nós temos esse programa diariamente, sempre às 4:30 da manhã, e às sextas-feiras ao vivo, onde nós convidamos você, através dos telefones que vamos dar, para que você adentre aqui em nossa sala de visita e participe fazendo sempre as perguntas que você quiser. Mas, lógico, as perguntas relacionadas ao mistério da vida, ao inexplicável, ao paranormal, ao suprassensível, ao metafísico, ao ocultismo, a todas as tradições que a gente chama iniciáticas e todo esse conhecimento chamado conhecimento teosófico, onde teo é Deus e sófico ou zófico vem de Sofia, ou sabedoria. A própria sabedoria de Deus que adivina a esplendorosa HPB ou Helena Ram Petrovna Blavatsky trouxe para o mundo através dos mestres ascensionados da GFB, da grande fraternidade branca, branca de amor, branca de pureza, branca de paz, chamada de Shuddha Dharma Mandalam. A GFB, a grande fraternidade branca universal, onde tem a figura central de Melquisedeque, rodeada dos 7 mestres, que a gente chama 7 mestres ascensionados, ou seja, Moria, Hilarião, Joalcul, Serapis Bey, Veneziano Coturni e o esplendoroso Germano. E da tríade que comanda todo o processo evolutivo, porque o número da evolução é o número 3, e esta tríade hoje está representada por Maitreya como figura central, por Akidorji, que representa o rigor, por Akigorji, que representa o amor, a tríade que comanda todo o contexto de Aquário, onde nós estamos
já no seu terceiro ano, nesta nova era, nesse novo ciclo, onde o Brasil, através de sua bandeira Ordem e Progresso, vai comandar o mundo. Apesar de toda a corrupção, de toda a incompetência, de toda a falcatrua, de todo o crime, de toda a droga, de toda a cretinice existente em nossa pátria, que faz com que o brasileiro sofra e que esse gigante adormecido continue adormecido em gigante esplêndido, né? em sono esplêndido, adormecido, que mais cedo ou mais tarde vai se levantar à custa de sofrimentos para realmente impulsionar o Brasil como líder do terceiro milênio. E nós vamos disponibilizar, então, no Prefeito Paulista, na mais paulistana e paulista de todas as avenidas, que é a Avenida Paulista, onde fica a sua Rádio Mundial, esquina com Augusta, aqui no bairro da Consolação, prefixo 3016. E os telefones do ouvinte 1766, 1767, 1768, avermelhou tudo, sarampou tudo, e vamos aqui ao primeiro ouvinte de hoje. Alô, é? Alô? Quem fala? É Luci. Tudo bem, Luci? Tudo bom, professor e senhor? Tudo bem também. Você fala de que bairro, que cidade? São Bernardo do Campo. São Bernardo. Eita, São Bernardo. Foi lá que eu me formei em engenharia, na FEI, né? Tanto Santa Olímpia, né? Famoso Santa Olímpia. E a sua pergunta, Lucila? Então, eu gostaria de saber, professor, sobre Javé. Uhum. Que é o mesmo ser, e Jezé é o mesmo ser que Javé, e o que ele tem a ver com o senhor Melquisedeque. Ok, então. Um grande abraço. Boa noite. Bom, essa figura de Javé, ela é associada sempre ao Antigo Testamento, à tradição hebraica. É o grande Deus dos hebreus, Javé, também é conhecido como Jeová. Tem vários nomes, vários significados. Mas ele representa o Deus mais próximo do ser humano, da entidade humana. Então ele é configurado como um ser semelhante a um idoso, esta é a figura que se faz de Javé, de Jeová, mas ele se manifesta através de fogo, através de luz, através de trovões, não é? E é uma figura com a qual foi feito o pacto do povo hebreu com esta entidade chamada de Javé, ou chamada de Jeová. Então, ele representa esta figura mais próxima, um Deus mais próximo ao ser humano, até que houve a aliança desse povo hebreu com esta entidade, ou com este ser, ou com este Deus mais próximo ao humano, que se manifestava. Então, é o Deus que se manifestou para Moisés, é o Deus que se manifestou para os profetas menores e maiores da Bíblia, e é aquele com o qual foi feito o pacto, cujo pacto foi concordado pelo povo através de Moisés e que foi colocado dentro da própria Arca de Aliança. Este é, portanto, a figura de Javé, o Jeová. Mas existe um Deus muito alto, um Deus muito maior, um Deus muito mais inexplicável, muito mais inefável, muito mais de maior amplitude, de maior magnitude, e este não tem nome, ele é simplesmente classificado como Altíssimo. Então o verdadeiro Deus é o Altíssimo, aquele que não dá nem para a gente ter contato, nem para fazer pactos, nada, que ele representa o grande construtor do próprio universo, aquele que criou toda a manifestação. Então a diferença entre Javé, o Jeová e o Altíssimo é a proximidade com o ser humano. E vale lembrar que realmente quando ele foi invocado na inauguração do Templo de Salomão, e a gente sabe que esse templo foi uma necessidade do povo hebreu que estava à procura da terra sagrada de Canaã. E este encargo de montar, de ter um templo, foi dado ao próprio Moisés. Mas Moisés, devido ao êxodo, devido a todo o processo de fuga e de andanças que ele teve nos desertos próximos ao Mar Vermelho, até chegar no monte que fica muito próximo, né, de Israel hoje, na divisa entre o Egito e Israel, próximo ao Mar Vermelho, que é o Monte Sinai. Ali então ele recebeu as tábuas da lei e recebeu outras importantes missões. E dentro das missões que Moisés recebeu, uma delas era ter o tabernáculo, que era um templo móvel, um templo que acompanhava a Merkabá, o carro celeste, neste êxodo através dos desertos por mais de 50 anos.
até que Davi, posteriormente, tentou construir o templo, mas ele viveu em épocas de muitas guerras, onde ele fez muito dinheiro, ganhou muita riqueza. E Salomão, que é o seu filho, então, com toda aquela riqueza, tinha tempo para fazer qualquer negócio. E em cima disso, então, ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas ou amantes, e além disso, ele tinha casos extras, como a própria rainha de Sabá. Mas a gente fala que homem promíscuo, que ser que é esse? Não, simplesmente ele miscigenava a sua raça, já que todas as suas mulheres pertenciam a tribos africanas, a tribos árabes, a tribos as mais diversas, né, das 12 tribos de Judá, e também da Ásia Menor, da Ásia Maior, do Oriente. Então eram mulheres onde ele miscigenava o seu sangue e teve uma prole muito grande. Então realmente a gente tem esta configuração. Agora veja que entidade é essa, que ser que é essa, que na inauguração do Templo de Salomão foi necessário o abate, ou matar mais de 120 mil ovelhas, uma quantidade enorme de animais, encheram de sangue 10 cubas da frente deste templo, e aí então surgiu a manifestação de Javé, a manifestação de Jeová. Isso que eu vou falar, pastor nenhum diz, mas está na Bíblia, é só você procurar, não é, no livro de Reis, exatamente a inauguração do Templo de Salomão e a manifestação de Javé e este sacrifício que foi feito. O que aconteceu? Então se manifestou uma nuvem escura, uma nuvem negra, e o pessoal desfaleceu à medida que essa nuvem chegou, como Javé, como Jeová. E esse pacto que foi feito, que pacto é esse? É um pacto muito questionável, é um pacto muito estranho, porque Deus não faz pacto com ninguém. Então, que Javé que é esse que fez o pacto? Será que é o mesmo Javé bíblico do passado, ou será que é um outro Javé? É uma questão de se pensar. Porque Deus joga dos dois lados, tanto do lado da esquerda como do lado da direita, porque Melquisedeque, o Senhor das duas faces, ele representa o lado esquerdo e o lado da direita. E então qual é a relação que tem Javé? Ele tem a relação Javé, Jeová, com o Altíssimo, que eu já disse, e com Melquisedeque ele representa todos os deuses, todas as manifestações, tanto da esquerda como da direita. Então Javé é sim uma das manifestações de Melquisedeque. Mas ao nosso ver, dentro de uma escola de iniciação, ele é mais do lado da esquerda, ou do lado do egoísmo, do lado da matéria, do lado da riqueza, do que propriamente do lado da direita. Que pacto é esse com essa equidade que faz um povo ser perseguido pelos persas, onde estiverem cativeiros, ou que foi perseguido pelos egípcios, onde foram escravos em cativeiro, que foram perseguidos por Hitler, e que tem todo um egoísmo de não misturar a raça, de não misturar o sangue, o que é realmente muito condenável em termos espirituais, que tem todas as suas sequências próprias. Então existe toda uma coisa. Então veja o sofrimento que esse povo teve com esse pacto, o egoísmo que tem, o domínio financeiro do mundo que provoca uma riqueza violenta, sem nada contra, em absoluto, porque eu também tenho tanto sangue árabe nas minhas veias, como sangue hebraico também, mas eu sou um livre pensador. E como livre pensador, aqui eu me expresso da maneira como eu acho melhor. Não tenho nada contra ninguém, absolutamente, apenas exponho fatos que estão registrados em qualquer Bíblia. É só você pegar qualquer Bíblia do Antigo Testamento e olhar e ler, e você vai ver tudo isso que eu estou falando como uma realidade bíblica, como texto. Infelizmente, isso não é falado aí nas televisões pelos pastores, porque não interessa, né? O que interessa mais é falar de dízimos, é falar de milagres, é fazer show, e aí trazer um Jesus como marqueteiro de um céu que é vendido à custa de dízimos e que promove aí esperanças pós-mortem, quando o verdadeiro céu e o verdadeiro inferno são exatamente aqui agora, onde nós estamos nesse momento atual. É impossível viver numa miséria, numa pobreza, numa desgraça, e de repente eu vou para um céu. Isso não existe. Eu tenho que viver no céu aqui agora, da melhor maneira possível, com amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo e tudo mais. Esta é a visão, segundo as escolas de iniciação e segundo o entendimento teosófico sobre esta realidade e a diferença entre Javé, Jeová, ou essa entidade de um Deus mais próximo do Altíssimo e do próprio Melquisedeque. Obrigado, Luci, pela sua pergunta, e temos mais um item na linha. Alô? Oi, professor, boa noite. Sim, boa noite. Vai. Tudo bem, e você? Bom,
queria que você falasse sobre algumas provas que todos vão ter que passar, professor. Você pode falar? Podemos, vamos. Da solidão, da amargura, da apego, da rendição do ego e da verdade. Da verdade. Um abraço. O abraço também. Bom, você colocou uma receita de bolo aqui do demônio, do capeta, né? Porque são realmente coisas complicadas. Mas tem dois que não são, que são a rendição, né, do pecado, do erro, né, e da verdade, né. Mas falar do medo, solidão, amargura, isso são aspectos da esquerda, podemos dizer, não é? Porque o medo é o nosso maior inimigo. Quem tem medo, ele não enfrenta a verdade. Então, as religiões, os pastores, seja lá quem quer que seja, que fala que nós devemos temer a Deus, é algo para vender uma religião, para vender uma proteção, para deixar o pessoal como que agasalhado dentro de um manto, né? Que a gente usa como sendo do medo. Então, as verdadeiras escolas de iniciação são totalmente abertas ao medo. Pelo contrário, elas desafiam o medo através da coragem. Então, nós temos que ter coragem, não medo. O medo, ele atrapalha. O medo, ele faz a pessoa fugir. O medo faz a pessoa não confrontar. O medo, ele foge do amor, ele foge da consciência, ele foge de tudo. O medo deixa a pessoa escorraçada, jogada à deriva no contexto da vitória. Então, o medo é totalmente negativo no contexto evolutivo. Então, quando algum religioso fala que devemos temer a Deus, isso é totalmente contrário ao próprio mandamento maior, que é o mandamento 1 do Decálogo de Moisés, que ele recebeu no Monte Sinai, no Antigo Testamento, que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, por que eu tenho que temer a Deus? Essa história de temer a Deus é errado, porque nós não temos que temer a polícia, nós não temos que temer a justiça, nós não temos que temer a Deus, nós temos que viver com consciência, dignamente, dentro de princípios de ética, justiça e moral, e não preciso temer polícia nenhuma. O que eu tenho que temer a polícia se eu ando no caminho correto? Por que eu vou temer a justiça se eu ando no caminho correto? Por que eu vou temer a Deus se eu estou amando a Deus? Então não tem como. Então o medo realmente é uma artimanha dele, do demônio, do capeta de Beelzebub, das forças das trevas, e ele deve realmente ser transformado em altivez, em coragem, em desafio, em busca, e buscar a Deus sem medo. Esta é a grande posição dentro de uma escola de iniciação. A diferença da iniciação para uma religião é exatamente essa. A religião usa o medo e a iniciação usa o desafio, usa a coragem. Tem que buscar a Deus, pouco importa a sua grandiosidade, pouco importa a sua importância. Quanto mais importante ele é, quanto maior ele for, maior é o impulso que devemos dar em cada um de nós em busca desta realidade que a gente tem. Vamos falar da solidão. Sim, nós vivemos em solidão, porque a solidão realmente ele é um processo muito recluso, e a solidão leva a tristeza, leva a amargura, leva a grandes problemas. E às vezes a gente está no meio de tanta gente, no meio de tanto movimento, mas sente-se só. Muitas vezes a gente é sozinho nas ideias, somos sozinhos nos objetivos, somos sozinhos na busca, somos sozinhos nos ideais, e rodeados de muita gente que não tem nada a ver com o nosso contexto constitucional, com o nosso contexto evolutivo. Mas a solidão, ela tem um grande aspecto positivo, porque ela faz refletir, ela faz pensar, e através da solidão eu sinto que eu nunca vou estar só, porque quanto mais só eu estiver, quanto mais solidão eu vivenciar, eu vou perceber que dentro dessa solidão existe algo maior, dentro do corpo que é meu templo, onde mais cedo ou mais tarde eu vou fazer a Eucaristia. E é na solidão da meditação, é na solidão da introspecção, é na solidão em busca de uma verdade interior maior, não buscando deuses externos ou Deus exterior, pouco importa o nome que se lhe dê, mas buscando um Deus interno, é que nós vamos realmente vencer essa solidão e nunca mais ficaremos sozinhos, porque encontraremos Deus dentro do nosso templo, que é o nosso corpo, onde faremos a verdadeira Eucaristia e pronunciaremos Om Tat Sat. Né? E eu sou tu és eu, ó mestre, ó joia preciosa do lote. Então é o momento do Om Mani Padme Hum. Om é a vibração que nos leva a Deus,
Fat quer dizer aquilo que é o nome de Deus. Deus não pode ter nome. Quando eu dou nome de Javé, de Jeová, ou nome que seja a Deus, eu estou dando limites. E Deus é infinito. Deus é eterno. Deus não pode ter nome. Por isso que ele é inefável, não tem nome. Definir Deus simplesmente é negá-lo. Porque definir, dar nomes é dar fins. E nós não podemos jamais dar fins àquilo que é eterno. Mas aquilo que é feito à semelhança de Deus, sim. Isso tudo é nominal, isso tudo tem nome, isso tudo tem atributo, quer entendamos ou não. Então, este é o princípio da solidão. Agora, nós vamos ver que quanto mais sozinho nós estivermos, mais impulso a gente vai estar para trabalhar para a humanidade. Porque a humanidade é uma unidade. Quando a gente está translocados na margem das civilizações, como manadas, em busca de qualquer lugar, de qualquer coisa, de uma tábua de salvação, de religioso, de situações, então nós estamos perdidos. Mas quando a gente para refletir, entra na solidão, a gente enxerga essa manada e a gente pode até orientar essa manada em busca de um resultado melhor. Humanidade é uma unidade só. E Melquisedeque representa esta unidade única. A solidão, então, tem aspectos negativos e aspectos positivos. Mas a gente tem que encarar a solidão não no aspecto emocional, mas sim no aspecto espiritual. Quanto mais a gente aumenta a consciência, mais sozinho fica. Quanto mais nós sabemos, quanto mais nós aprendemos, mais burros nós ficamos. Porque aumenta a nossa capacidade de avaliar o quanto nós desconhecemos. Se eu conheço pouco, a minha capacidade de avaliar o desconhecido, o oculto, aquilo que eu não sei, aquilo que falta saber, é muito pouco também. Mas quanto mais eu tiver de capacidade de avaliação, capacidade concepcional, aumenta a minha capacidade de ver que o que eu não sei é infinitamente maior cada vez mais. Este é o processo da busca de Deus. E nesta solidão, então, este é o processo. A amargura é exatamente a consequência dos sofrimentos. A amargura é a dor. E se nós estamos sofrendo, nós estamos no caminho do erro. Deus só tem duas maneiras de falar com cada um de nós. Ou é pelo amor ou é pela dor. Se eu estou tendo dor, eu estou fora de um contexto, tem algo errado acontecendo na minha vida. Se eu estou tendo prejuízos, pobrezas, misérias, doenças, encrencas, é porque eu estou fora de uma busca real. Na hora que eu encontro a verdade, na hora que eu encontro Deus, que eu estou dentro da minha missão, na hora que eu estou fazendo realmente a missão que eu tenho como homem, como mulher, aí então tudo começa a funcionar, tudo começa a dar certo. Então, a hora que eu sinto amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo e essa riqueza, não esbanjando, mas a riqueza necessária para uma vida digna e feliz, então aí sim eu estou com Deus dentro de mim. Então, a amargura é consequência de um erro, de um sofrimento. Esta é a postura dentro de uma escola de iniciação. Então, nós temos que buscar a não amargura. O amor, a felicidade, a alegria, buscar realmente os aspectos positivos da própria vida que a gente tem. O desapego, ele é fundamental, porque desapego é conhecido como a prarigarra. E esta prarigarra, ou desapego, significa não ter apego à matéria. Então, nós não temos que dar valor às coisas porque as outras pessoas dão valor. Mas nós devemos dar valor às coisas pela sua finalidade, pela sua utilidade, pela sua aplicação. Então não adianta eu ter um carro bom simplesmente porque é dado valor àquele carro. Mas eu tenho que ter um carro bom para usar esse carro, para desfrutar desse carro e ter os benefícios melhores possíveis que esse carro possa me oferecer, me ofertar. Então, o desapego que a gente tem é um desapego total. E a maioria das pessoas, elas têm apego ao desapego. Então, elas praticam a pobreza, elas dão tudo que têm, aí vão na conversa de pastores por aí, dão todos os seus bens para isso, para aquele, para igrejas, e etc. E o que acontece, né? Penso que vão ganhar o céu, não é não? O verdadeiro desapego que a gente tem, o verdadeiro desapego que a gente tem que praticar é o desapego do erro, é o desapego da ignorância, é o desapego dos vícios, é o desapego da ignorância, é o desapego do fanatismo. E a maioria das pessoas estão apegadas a tudo isso que eu falo. Esse é o verdadeiro desapego. Eu não falo de bens materiais, eu falo de valores, valores de alma, valores de mente, valores espirituais. Esse é o verdadeiro desapego que a gente tem que ter. Desapego é fanatismo. Hoje as maiores religiões são fanáticas. Então eu tenho que ter desapego a tudo isso.
Então, na hora que eu tiver desapego, aí sim eu entro na minha solidão. Na hora que eu entro na minha solidão, eu vou encontrar na minha realidade, e aí, enfrentando meus medos internos, eu vou passar para a altivez, para a coragem, vou ser o vencedor, e não temer a Deus e amar a Deus. Então, sobre o desapego, essa é a visão. Sobre a remissão dos pecados, pecado é algo que a gente entende como erro. Então não existe perdão de erro. Então não adianta confessar para um padre que ele nunca vai perdoar ninguém. Isso é conversa religiosa. Isso foi enfiado goela abaixo. Só tem uma maneira de consertar um erro. Isto é universal. Isto é válido em qualquer coisa. É simplesmente através de um acerto. Não tem como corrigir um erro sem um acerto de igual importância, de igual validade, de igual significância. Então como é que eu posso matar pessoas, destruir vidas, cometer abusos, erros violentos, simplesmente confessar, está tudo perdoado? E as consequências disso tudo, quem é que vai se responsabilizar, meu Deus do céu? Que perdão que é esse? Não existe perdão, isso é conversa fiada. O que é que nós temos que ter realmente tu errou, conserta. Foi essa educação que eu dei para os meus filhos, e hoje eles são homens dignos, mulheres dignas, graças a esta postura. Então, essa história de confissão é conversa mole. Realmente a gente tem que enfrentar o erro e acertar. É a mesma coisa que dar um desfalque no banco e confessar para um padre que deu desfalque no banco. Ou então confessar para o gerente perdoa, aí o outro perdoa. Isso não existe. Nas empresas não se aceitam erros são prejuízo. No negócio não se aceitam erros. Nas questões financeiras não se aceitam erros. Essa bolha financeira que aí está, o que adianta pedir perdão? O que adianta confessar? Quem provocou isso? Vai adiantar? Não, a miséria está feita, a encrenca está feita. Só tem uma coisa para resolver, através de um acerto, é mudar a postura. E a verdade é realmente a realidade. A busca da verdade, para a sua última pergunta, é realmente o objetivo maior. Nós temos que buscar a verdade, porque não existe diferença entre verdade e consciência. Consciência é a própria expressão da verdade de Deus, porque Deus é Mahat, Deus é verdade, Deus é consciência. Então, não existe diferença entre verdade, consciência e realidade. Infelizmente, a gente poderia falar horas e horas sobre cada um desses temas, mas eu procurei fazer uma síntese para você que me ligou. Muito obrigado, nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações, que é levado aos sábados, e aqui às sextas-feiras como Mistérios Revelados Especial. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa, Mistérios Revelados Especial. Aqui eu queria dar um primeiro aviso para vocês do nosso amigo Neviton, que fez o programa anterior ao meu, e que ele representa e tem o seu cartão chamado cartão OpenLine, que ele distribui esse cartão, e ele deixou aqui para mim um recadinho, que eu estou passando para vocês agora, onde as 7 primeiras pessoas que ligarem para o cartão OpenLine, que ele deixou aqui, que eu vou dar o telefone, aí é muito interessante, ele vai dar algo muito especial para as 7 primeiras pessoas que ligarem. Então o cartão OpenLine é um cartão que você pode fazer qualquer tipo de exame que você quiser, com desconto realmente fabuloso. Então, em cima daquilo que você já tem, você pode fazer todo o exame que você quiser e ter todo um atendimento através do cartão OpenLine com descontos realmente absurdos em termos de rapidez, de facilidade e de valores também, Ele não tem carência, ele não tem limites de idades, você também não tem mentalidade, simplesmente você adquire o cartão, Esse cartão, ele vale para 3 pessoas e tem uma duração de 3 anos. Cartão OpenLine, realmente, ele é muito interessante para você, para qualquer idade, para qualquer situação, realmente levar as suas vantagens em qualquer exame que você precise fazer. Então, cartão OpenLine, ligue agora e peça, vamos dizer, esse desconto especial, ou então peça esta preferência para as 7 primeiras pessoas. O telefone é o 3064-6884. 3064-6884. E também 3064-3436. 3064-3436. Cartão OpenLine, fale com o Neviton. Tá bom? Então, esse é a primeira vez.
Agora vamos falar da nossa programação de amanhã. Amanhã estaremos no Hotel Bourbon, não é? Isso à tarde, a partir das 13 horas, com a Caio Marestelos, com a Rosana Bene. Eu também estarei lá falando das profecias atualizadas, num evento muito interessante no Hotel Bourbon, que fica em Moema, perto do shopping, não é? Do shopping Ibirapuera. E lá então teremos uma tarde fabulosa da TVA, não é? Da TV do canal 18, que é a TV São Paulo, né? O Hotel Bourbon fica na Avenida Ibirapuera, 2927, não é? Então, vamos ter uma tarde, assim, bastante interessante, com bastante consenso. Você que assiste o nosso programa na TVA, junto com a Rosana Bene, sempre canal 18 ou 36, TV São Paulo, TVA, então no Hotel Bourbon, amanhã, sábado, a partir da uma hora, Avenida Ibirapuera 29 e 27, teremos este evento lá. E amanhã, como é feriado, então é fácil, né? Amanhã é 15 de novembro, né? Dia muito importante, não é? Proclamação da nossa República. Então, a festa que a gente teve, não é? Isso para inaugurar a República, realmente é muito importante. E não teremos atividade neste final de semana, eu, particularmente, Ademar Ramos, na Consciência Cósmica, não é? Então, não terei atividade, porque ela vai ter uma atividade cigana, toda uma festa lá, neste 15 de novembro. E também no domingo não teremos atividade decorrente do próprio evento de sábado, né? Mas na Consciência Cósmica você encontra todos os meus CDs que estão disponíveis, são mais de 400 temas, falando sobre os assuntos mais diversos. Temas completos sobre cursos completos de teosofia, de cursos completos de cosmogênese, de iniciação a conhecimentos teosóficos, de autoconhecimento, de tarô, de cabalá, cursos completos também sobre conhecimentos mais diversos possíveis, sobre autoconhecimento através de sonhos, sobre o grande mistério oculto da mulher, que é Lilith, sobre o dragão do umbral, e também de autoajuda, fantásticos como o poder do pensamento, que muda todo o processo existencial humano, capacita as pessoas para vencer toda e qualquer dificuldade, sobre tipos de temperamentos humanos, sobre motivação, sobre inteligência emocional e tantos temas. São mais de 400 temas e nós temos mais de 700 temas aí, ainda 300 para editar, que pouco a pouco a gente vai editando, e tudo isso você tem disponível na Consciência Cósmica. Anote o telefone, é o 3287-7022, 3287-7022, e o site é conscienciacosmica.com.br, conscienciacosmica.com.br. Eu estou lançando nova série na TV Super 8 TV, é TV internet. Você entra em www.super8tv.com.br. São programas de 20 minutos, estou há 5 anos fazendo esses programas na internet, diuturnamente, 24 horas disponibilizados para você. Mistérios Revelados é o nome do programa, então você clica lá, super8tv.com.br, super8tv.com.br, clica lá, Mistérios Revelados, Ademar Ramos, dá o download e pronto, você já tem a nossa programação. E sempre às sextas-feiras a gente insere programas novos como eu fiz hoje, tá bom? Então, super8tv.com.br, Consciência Cósmica 32877022 e também o endereço fica na Rua Alberto de Oliveira, número 70. Brigadeiro, você sai da Paulista, descendo a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, segunda rua direita, primeira esquerda. Imaculada Conceição Extra, entre a direita e a esquerda, chegou lá. Rua sem saída, sem união. 287-7022. Esses são os avisos que eu queria dar. Novamente o cartão Open Line. Então, vamos lá. Os 7 que ligarem e falarem com o Meriton terão, então, uma preferência e um prêmio, né? Um valor especial. Então, anote aí, é o 3064-6884, 3064-6884 e o 3064-3436. 3064-3436, cartão Open Line. Tá bom? Esses são os avisos. E o Tomás já colocou novamente o telefone prefixo paulista 3016 e um 766, um 767, um 768 à sua disposição. Mas antes de atender, faltou falar de CDs que você pode adquirir comigo pela internet, né? Como é que você faz?
você mande um e-mail para mim. Mande para pd@mistérios-revelados.com. pd@mistérios-revelados.com. E eu mando para você a relação e a gente vai conversando por e-mail. A caixa, então, por carta, Caixa Postal 26.001, você que é do interior, Caixa Postal 26.001 e no uso internet, Caixa Postal 26001, stop 05513-970, 05513-970, São Paulo, SP. E temos ouvinte, né, Tomás? Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, professor. Quem fala? Tudo bem, Jorge? Tudo bom, graças a Deus. E essa pergunta? Eu estou falando um pouquinho sobre o umbral. Sobre o umbral? Vamos falar então. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, o umbral, o que significa umbral? Umbral significa portal, significa aquele vão onde a gente tem a porta, que representa o espaço do portal da porta, né? Ou seja, o batente da porta, ou representa aquela passagem. Então, umbral é realmente uma passagem. Então, o que é umbral dentro do conhecimento ocultista? Umbral dentro do conhecimento ocultista é uma experiência que a gente passa, que é o encontro com o umbral. E o que representa o umbral? Representa a nossa alma personificada através de um ser. E como nós temos muitos defeitos e erros de vidas passadas, e tudo isso se acumula como todas as vidas, a gente então encontra um verdadeiro monstro quando a gente encontra esse umbral. Ele representa a personificação de todos os nossos erros, de todos os nossos vícios, de todas as nossas falhas, de tudo que cometemos de errado no passado e também de tudo que fizemos de bem. Então, a configuração do mal com o bem vai criar um ser espectral, é um ser assim, visto em 3 dimensões, tridimensional, com uma luz que pode ter mais ou menos luz em função de consciência e de inconsciência, em função de erros e acertos, e aí vem o encontro com essa realidade chamada encontro com o umbral. Existe um livro de Bulwer Lytton, que fala sobre o encontro com o umbral, né? Que é uma experiência, Bulwer Lytton. Então, é uma história muito interessante, né? Que ele fala de Zanoni. Então, o livro chama Zanoni. Então, é encontro com o umbral. E ali, então, é uma experiência feita através de processos forçados, onde a pessoa encontra com o umbral e realmente passa por dificuldades incríveis. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai ter um encontro com a sua realidade, um encontro com o seu umbral. Esse umbral, então, é o próprio encontro com a esfinge, que é a personificação de nossa alma. A esfinge é o tótem que representa a nossa transformação do homem animal no homem hominal propriamente dito, ou da transformação do homem bicho, do homem ignorante, do homem cheio de erros, cheio de falhas, uma esfinge grosseira, um ser meio animal, meio humano, num ser humano translúcido de luz. E o encontro com o umbral representa o encontro com essa transformação em andamento. Então, mais cedo ou mais tarde, dentro da iniciação, encontraremos um umbral que vai se manifestar na nossa presença, e quando a gente vai encontrar este ser, a gente tem que vencer a este ser. Mas tem uma regra. Somente passa por essa experiência quem realmente tiver chance de vencer, ou quase que certeza absoluta que vencerá. Senão, essa experiência não acontece. O encontro com o umbral é o encontro com a sua própria realidade. E o que significa esse encontro? Significa você assumir o seu próprio karma, assumir a sua própria vida, assumir o seu próprio destino daí do encontro para frente. Até então, qualquer um de nós, você que está me ouvindo, entidades ou forças invisíveis ou consciências invisíveis comandam os nossos processos de morrer, nascer, reencarnar e tudo mais. Pouco importa a sua crença, pouco importa a sua religião, mas existem essas forças ocultas que acompanham esse processo. No encontro com o umbral, então, toda a transferência passa à própria pessoa. Ele passa a ser dono de si mesmo. Então, o encontro com este ser espectral, que é horroroso, normalmente a pessoa não aguenta esse encontro, né? Somente se ela tiver experimentado, se conhecer o processo, ela vivencia isso, e este ser, então, vai ficar permanentemente ao seu lado. Então, ninguém vê, somente a pessoa vê. E quando você quer saber se fez algo certo ou algo errado, simplesmente olha para o umbral ao seu lado. E o umbral, então, se ele ficar mais feio do que ele é,
a coisa está errada. Se ele ficar menos feio do que ele é, a coisa então não está errada, ela está certa. E qual é a sua missão? É transformar este ser horroroso, este monstro, na forma de uma esfinge, num ser de luz. E aí então você vai ter a segunda passagem, o segundo umbral, que é entrar dentro da luz, ou seja, é o momento da consciência, é o momento onde você transformou esse moncorongo, esse monstro, esse bicho horrível, que é a personificação de uma alma toda cheia de erros e falhas, vícios, somando todos os passados de nossas vidas e todos os acertos de nossas vidas até a vida presente, você vai ter que transformar isso no ser de luz. E quando se transformar no ser de luz, aí você se torna iluminado, e aí então realmente você transformou o seu umbral na luz, transformou estas forças tenebrosas, escusas, ruins, num ser de alta consciência. Esse é o encontro com o umbral. Esse encontro ele antecede por ataques de íncubos, que atacam as mulheres, e súcubos, que atacam os homens. O maior especialista em umbral, íncubos e súcubos foi Santo Agostinho. E através dos santos da igreja nós sempre tivemos esses ataques. E ele se tornou santo porque ele venceu o seu próprio umbral e venceu então este umbral da porta, essa passagem da porta, para assumir a sua própria vida e se tornar um santo. Então esse é o processo. Então o que é o umbral? É o encontro com a sua alma personificada na forma de um ser espectral, com todos os seus erros e todos os seus acertos, e como a gente tem mais erros do que acertos, ele é muito feio. E a gente tenta transformar esse ser que fica permanentemente ao nosso lado num ser de luz à medida dos acertos. O que eu vou aprender agora? Que se eu melhorar, se eu tiver bons pensamentos, se eu tiver boas atitudes, se eu melhorar, ele muda muito pouco. Ou seja, o umbral praticamente melhora um pouquinho só, e ainda mantém-se feio durante muito tempo na nossa vida. Mas quando a gente trabalha para a humanidade e consegue mudar as pessoas, é o que eu faço aqui na rádio. Por que eu falo de consciência? Por que eu tento ampliar a consciência dos outros? É para mudar essa figura, esse umbral, num ser muito menos feio, e transformá-lo num ser de luz, num ser grandioso. Porque o pouquinho que você consegue ajudar alguém, o pouquinho que você consegue disparar uma consciência, não é? O que você melhora, mexe muito pouco ele. Mas se você conseguir melhorar 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, a quanto for, por isso que a gente tem que trabalhar para a humanidade, por isso que a gente tem que trabalhar para o coletivo, aí então esse umbral muda rapidamente. Então, este é o segredo, porque todos os seres que adquirem consciência, poderes, evoluem, eles trabalham para as pessoas, para a humanidade em geral. Isso eles fazem escrevendo, falando, trabalhando, orientando, para mudar esse umbral rapidamente. Esse é o grande segredo da iniciação. Então, o encontro com o umbral é o encontro com a sua própria alma personificada. E antes desse encontro tem as experiências com os íncubos e súcubos. Ícubo, que é penetração, então ele ataca a mulher. Como é que funciona? É um sonho onde a gente realmente, é um sonho muito nítido, é muito real, que a gente até encara isso como uma verdadeira realidade, não como um sonho, de tão real que ele é. É um sonho lúcido que a gente chama. Então é uma experiência onde a mulher começa a dançar com um homem muito bonito, por exemplo, lindo. É aquele homem que aquela mulher tem como anseio de excitação, de amor, de felicidade, aquele homem ideal para ela, né? E se fosse um homem tendo um encontro com um súcubo, seria exatamente a mulher ideal para aquele homem. Mas o efeito é igual, tanto faz ser homem que está sendo atacado por uma esfinge, que a gente chama de súcubo, ou uma mulher atacada por uma esfinge espectral, ou astral espectral, que a gente chama de ícubo. Então, vamos falar da mulher. Então, a mulher está dançando, de repente, aquele ser, né? Muito bonita, assim, é uma música muito bonita, o ambiente é bonito, as pessoas estão sentadas ali no sofá, tudo mais, uma música de fundo muito bonita, e a pessoa está se sentindo muito bem. Mas de repente o que acontece? Aquele ser começa a apertar, daí vem o nome de esfinge. Esfinge de esfingere, que quer dizer apertar. Então esse ser começa a apertar, ela começa a ficar oprimida, ela começa a ficar pressionada por aquele aperto cada vez mais forte, ela sente as unhas penetrarem nas costas, e aquele ser que era bonito começa a se transformar num ser horroroso, com um bafo pestilento, desgraçado, um verdadeiro monstro, e esse monstro então com toda uma energia começa a sugar a energia vital dela, todos os seus hormônios, todos os seus
estrogênios, progesteronas, tudo isso começa e provoca orgasmo, tirando todas essas secreções, fazendo sugar todas as secreções e toda aquela energia do orgasmo daquela pessoa, orgasmos às vezes múltiplos, violentíssimos, e a pessoa então fica apertada, aí o stinge, que é apertar, sufocada com uma falta de ar, aí fica aquele ambiente desgraçado, fétido, as pessoas todas nojentas, asquerosas em volta dela, e a coisa fica num processo altamente diabólico. E aí então, este ser, depois de se nutrir do suor, se nutrir do sangue, se nutrir das secreções, se nutrir dos hormônios femininos daquela mulher, e dos prazeres carnais que ela teve, de toda essa energia, de toda essa descarga carnal, simplesmente ele se afasta e larga ela num bagulho, pode-se dizer, escangalhada, totalmente, sem energia alguma, e caída no chão, desfalecida, né? E quando a pessoa acorda, então, e às vezes ela acorda assustada no meio da noite, e ela vê que realmente passou por tudo isso, muito real. Então, a experiência masculina é igual, só que em vez de ter o aspecto macho, né, é um aspecto fêmeo. O macho é um ícubo, um esfinge ícubo, e o fêmeo é um súcubo. Então, são experiências que acontecem. Os padres sofrem muito esses ataques, as freiras sofrem muito esses ataques, por processo, assim, de solidão, de castidade que buscam. Fala dos verdadeiros padres, não desses pedófilos, sem vergonha que tem por aí. Mas não são todos, graças a Deus, mas a gente sempre tem ótimos religiosos. Eu falo desses, que buscam espiritualidade. Os verdadeiros santos passam por isso. E muitas pessoas passam por isso. Uma vez eu estava aqui na Rádio Tupi, fazendo um programa, estou falando de 20 anos atrás, falando sobre os mistérios, né? E aí ligou um ouvinte para mim. E eu falei algo, ele falou, olha, eu tenho um mistério aqui que você tem que me explicar. Então ele tomava banho, e quando ele tomava banho, ele via indentações, opressões de dedos invisíveis nas suas tetas, ele era homem, nas suas nádegas, mexia nele, apertava, beliscava, e ele via essas depressões, mas quando tomava banho. E à noite tinha sonhos exatamente como eu falei para você agora, né? Então o que acontece? Ele ia no médico. Aí vinha o médico que dava dental, ordenal, gardenal, todos aqueles au, que são os remédios da mente, cada dia pior, quase ficando louco, ataques toda noite, e um dia ligando na rádio Tupi, na época, um programa que eu tinha lá, antes de entrar na difusora e depois aqui na Mundial, aí então começou todo esse processo que eu falei para ele. Aí eu pedi para ele falar comigo fora do ar, dei a receita de bolo que foi simplesmente um salmo. Ele começou a entoar aquele salmo, que é o Salmo 91, que fala, tu que habitas a sombra do Altíssimo, e que tem realmente todo um processo, não é só entoar um salmo em si não é nada, mas tem toda uma prática junto com essa entoação. E aí então simplesmente os ataques parou de tomar remédio e nunca mais teve ataque nenhum. Então ele sofria ataques de súcubos toda noite. Estava quase que ficando esquizofrênico, esbranquiçado, depauperado, quase morrendo em cima desses ataques constantes. Então são ataques de esfinge. Então são falhas que a gente entra quando a gente está na deturpação. Ou seja, existe um umbral que a gente vai passar pelo umbral. Então quando a gente está naquela fase que quer passar, que quer mudar, que quer ir para uma outra realidade, tomar uma outra postura de vida, aí vem o mal. E o mal te ataca com doenças, o mal te ataca com ataques psíquicos, ele te ataca com problemas. Então, realmente, ele não deixa você passar para aquele portal, para você realmente ser feliz, levar uma outra vida, um outro objetivo. Então, ele quer que você sofra. E aí, o umbral é uma maneira de provocar o sofrimento. Mas tem outro lado, que é o lado positivo, que é o receber este pacote, é um preparatório, onde nós vamos receber esse pacote. Então, na hora que receber o pacote, que é o umbral, já passando pelas experiências de íncubos e tudo fica muito mais fácil de ser enfrentado, confrontado. Obrigado pela sua participação, não é? É o Jorge. E temos mais um link na linha, rapidinho, temos mais 3 minutos para falar. Alô? Alô, professor? Tudo fala. É Kleber de Guarulhos. Tudo bem, Kleber? E a sua pergunta, Kleber? Estou falando um pouquinho sobre o baralho de vinhas, professor? Desculpa, eu não vi. Baralho de vinhas. Vamos falar. Um grande abraço, hein? Abraço. Um grande abraço. Bom, a gente tem capacidades sensórias, capacidade de premonição, capacidade de precognição e capacidade também de receber e transmitir pensamentos. Então foram feitos estudos psíquicos, aí veio
baralho de Diner, que tem as figuras típicas, que são aquelas ondas, né, que são 3 ondas, como se fossem 3 N's, assim, bem alargados, né, formando 3 ondas. A gente tem um quadrado, a gente tem uma estrela, não é isso? E a gente tem uma esfera, que são figuras típicas, padrões desse baralho. E aí, a proporção que a gente acerta nessas cores, não é isso? Nesses símbolos, a gente então avalia a capacidade que uma pessoa tem de telepatia. Tele quer dizer longe, patia vem de apatos, do grego, que significa sentir. Então é sentir longe, é sentir a distância. Então, por exemplo, o que faz? Usa-se uma segunda pessoa para esta prática que tem uma certa afinidade. E a pessoa então pega uma carta e simplesmente o exemplo desse baralho, né? Então pega uma carta que tem uma estrela e pensa nessa estrela, normalmente ela é vermelha, e aí a pessoa pensa nessa estrela vermelha e a pessoa então tem que receber a distância ou pensar a mensagem. Qual seria a melhor distância? A melhor distância seria 1 metro. Então a pessoa escolheria, né, atrás de um protetor, as cartas e olhava então e mentalizaria. E a distância de 1 metro, então, focando a consciência entre as sobrancelhas, cerca de 6 milímetros à frente entre as sobrancelhas, que é o ponto de percepção dos pensamentos e formatação dos pensamentos, ela começa a perceber. E se ela tem capacidade de receber pensamentos a curta distância, que é 1 metro, então ela começa a acertar uma quantidade muito grande dos signos ou dos sinais que esse baralho tem. E isso é uma prática em 2 pessoas. E depois a pessoa se afasta à distância. E aí, a qualquer distância, é possível ter a transmissão de pensamento. Mas, se ela estiver na proximidade áurica, e o nosso aura tem 1 metro, né, fora do corpo, até onde eu levo o limite do meu dedo, é o meu aura, e o aura da outra pessoa também tem 1 metro. Se ela tiver 2 metros de distância, então não tem contato áurico, mas menos de 2 metros começa a ter contato áurico, e com 1 metro aí eu fico com o aura dela me tocando e o meu aura tocando a pessoa. Então, se eu tiver essa figura no meio, é muito mais fácil de acontecer a transmissão e a recepção de pensamentos. Então, esse tipo de baralho é usado em processos de estudos científicos de psicologia, não é? De paranormalidades, e aí, então, a pessoa avalia a capacidade de transmissão e recepção de pensamentos, não é? Então, isso é feito com 2 pessoas. Agora, feito com uma pessoa é exatamente igual. Ela simplesmente embaralha e tenta colocar a mão por cima e tenta saber conscientemente qual que é a carta que tem. Aí já é o poder de premonição, de precognição, de pressentimento, de adivinhação. Então a pessoa começa a despertar, a avaliar a sua capacidade de adivinhar. Então, qual é a carta que tem, por exemplo, a estrela? Então ela tem que achar quais as cartas que estão emborcadas ou de figura para baixo sobre qualquer lugar, ela tem que descobrir quais que são. Se é ondina, se é onda, se é estrela, se é o quadrado, se é o triângulo, ou seja lá a figura que for. Então, esta é a experiência, tá bom? Muito obrigado pela participação. O nosso programa chegou ao seu final. Repetindo, não teremos atividades no sábado e no domingo na Consciência Cósmica, né? Mas ligue lá, tome informações sobre os CDs e tudo mais. E o CD, para você tomar informações comigo, mande um e-mail para mim, cd@mistérios-revelados.com. Tracinho é isso comum. cd@mistérios-revelados.com, ou então, Caixa Postal 26.001, CEP 05513-970, São Paulo, SP. E pedir aqui, mais uma vez, o telefone, né? Bom, a essa altura acho que mais de 7 pessoas já ligaram, né? Mas é importante você ligar também, tomar informações para o cartão Openline, o 3064-6884 e o 3064-3436, falar com o Neto. Esses aí são os recados que eu queria dar. E no nosso, aqui no nosso estúdio já chegou o Ricardo Elias e toda a sua trempa aí para apresentar o seu programa, que eu chamo de Inimigos amigos da saúde, que eu falo inimigos da doença. Né? Então seja amigo da saúde, aqui com o Tomás, com o Ricardo Elias e
aquele excelente programa. Voltarei sábado às 13 horas com vocês aí, por relações e diariamente às 4h30 da manhã. Tchau, gente.